Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, eu sou médico psiquiatra e pesquisador em São Paulo e hoje vamos falar de um assunto intrigante e curioso, que é a psicopatia. Antes de começarmos, se você gosta dos assuntos abordados aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para ser avisado de novos vídeos. Não se esqueça também de deixar o seu like, pois isso ajuda muito na divulgação. Descrições do quadro que conhecemos como psicopatia não são nada recentes. Atribui-se a Pinel, no início do século XIX, a criação do conceito que foi precursor, que seria a mania sem delírio. Ainda no século XIX, James Pritchard identificou aquilo que batizou como insanidade moral. Ambos descreveram o quadro de forma bem parecida. Seria uma perturbação grave do senso moral e dos comportamentos sociais, sem prejuízo da inteligência e da capacidade de raciocínio do indivíduo. E essa descrição, com alguma adaptação, permanece até hoje. Afinal, psicopatas têm consciência moral? Cognitivamente, ele sabe que muitas de suas atitudes são erradas, mas não há uma vivência afetiva adequada e saudável quanto a isso. Por exemplo, todos nós sabemos que, salvo numa situação de autodefesa, é errado causar dor ou ferir outra pessoa. E nós temos sentimentos e emoções condizentes e concordantes com isso. Já no psicopata, a consciência moral não é internalizada afetivamente em seus sentimentos e emoções. Não é possível falar desse assunto sem citar o nome de um autor do século XX. Esse autor é o psicólogo Harvey Cleckley, que foi o primeiro a consagrar o termo psicopata após analisar o comportamento de 15 pacientes que apresentavam o que ele chamou de demência semântica, que seria um déficit na compreensão dos sentimentos em profundidade, embora quanto aos comportamentos essas pessoas parecessem compreendê-lo parcialmente. Como exemplo, ele cita, abre aspas, um psicopata ama alguém da mesma forma que eu amo meu carro, fecha aspas. Ele compreende parcialmente o termo amor, mas não consegue vivenciá-lo como nós vivenciamos. Cleckley descreveu em seu livro A Máscara da Sanidade as principais características comportamentais desses pacientes. Algo importante e interessante é que ele não ficou preso a nenhum construto teórico. Ele simplesmente observou e relatou os comportamentos mais comuns que ele observou em 15 pacientes com o que ele batizou de demência semântica. Ele então agrupou as principais características do psicopata em 16 itens que eu vou citar agora. Uma aparência sedutora e boa inteligência, ausência de delírios e de outras alterações patológicas do pensamento, ausência do que na época era chamado de neuroticismo, não confiabilidade, desprezo para com a verdade e com a sinceridade, falta de remorso ou culpa, conduta antissocial não motivada pelas contingências, julgamento pobre e falha em aprender com a própria experiência, egocentrismo patológico e incapacidade para amar, pobreza geral na maioria das reações afetivas, perda de insight, de compreensão interna, não reatividade afetiva nas relações interpessoais em geral, comportamento extravagante e inconveniente. O suicídio era raro nesses pacientes. A vida sexual normalmente é impessoal, trivial e mal integrada. E a falha em seguir qualquer plano de vida. Muito bem, esse é o comportamento. Mas quais seriam as características de um psicopata que o levariam a esse padrão de comportamento? Basicamente, duas características ligadas aos sentimentos e emoções nos ajudam a compreender esse padrão de comportamento. A primeira, a ausência de culpa e empatia. E a segunda, a ausência de ligação emocional com as outras pessoas. Existem algumas dúvidas e curiosidades muito comuns sobre a psicopatia. Vamos discutir sobre algumas delas. A primeira é quanto às causas da psicopatia. Pinel, que foi o primeiro a delimitar bem o transtorno, já no início do século XIX, dizia que a causa, abre aspas, seria a falta de educação ou uma educação mal dirigida ou ainda uma natureza perversa. Apesar de ser muito simples e antiga essa afirmação, ela não deixa de ser atual. Por quê? Porque ela cita dois componentes, um ambiental e um constitucional.
Assim como em grande parte dos transtornos psiquiátricos, hoje se acredita que a psicopatia pode resultar de causas genéticas, biológicas, em combinação com fatores ambientais. A importância de cada um dos fatores nos diferentes pacientes é algo muito difícil de ser avaliado, o que nos leva à próxima pergunta. Qual é a diferença entre psicopatia e sociopatia? Tanto a psicopatia quanto a sociopatia hoje estão enquadradas no diagnóstico do transtorno de personalidade antissocial da Associação Americana de Psiquiatria ou do transtorno de personalidade dissocial da Organização Mundial de Saúde. Se você não sabe exatamente o que é um transtorno de personalidade, sugiro o vídeo Transtornos de Personalidade do nosso canal. Lá explica direitinho o que são os transtornos de personalidade. Atualmente, a diferenciação entre psicopatia e sociopatia tem tido menos atenção, podendo vir a cair em desuso. Alguns autores usam inclusive os termos como sinônimos. Robert Hare, um importante autor no tema, tem uma proposta ousada e de difícil aplicação prática. A sociopatia teria causas psicossociais e a psicopatia teria causas genéticas. Outros autores simplesmente consideram a sociopatia uma forma mais branda e a psicopatia uma forma mais grave do transtorno. Existem então gravidades diferentes para o transtorno antissocial? A resposta é sim. Existe uma escala com 20 perguntas desenvolvida pelo próprio Robert Hare e validada no Brasil pela professora Hilda Morana, que mede o grau de intensidade da psicopatia. Felizmente, a grande maioria das pessoas com diagnóstico tem um grau leve de psicopatia. Quão frequente é o transtorno antissocial? Em torno de 3% dos homens e 1% das mulheres podem apresentar o diagnóstico, felizmente a maioria deles em casos mais leves do transtorno. Uma outra pergunta muito comum é se existe relação entre psicopatia e criminalidade, violência ou delinquência. Bem, é muito importante pontuar que, obviamente, nem toda pessoa maldosa ou criminosa é psicopata, e nem todo psicopata é criminoso. Contudo, existe uma relação muito interessante. Entre os criminosos, aqueles que são psicopatas graves tendem a ser mais reincidentes e tendem a cometer delitos mais graves. Por fim, o diagnóstico pode ser feito em crianças? Como em qualquer transtorno de personalidade, o diagnóstico só pode ser feito depois dos 18 anos. Mas será que existem algumas características que poderiam levantar a suspeita de que essa criança venha a ter o diagnóstico? Robert Hare relata 3 delas: maus tratos animais e colegas, ausência de remorso e frieza ao mentir, entre aspas, mente olhando nos olhos. Esse é um assunto complexo e muito intrigante, mas espero que esse vídeo tenha sido uma boa introdução ao tema. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like e compartilhe a informação. Curta também nossa página no Facebook, Psiquiatria Online. Muito obrigado e até um próximo vídeo.